Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo o tomo 3 nesse momento e a nossa aula de hoje é a de número 34, que vem sob o tema Letargia, Catalepsia e Fenômenos de Quase Morte, tendo como objetivo e específico analisar as características dos fenômenos de letargia, catalepsia e quase-morte. Mas antes de nós iniciarmos, como eu sempre faço, convido a todos vocês, meus queridos e minhas queridas, a não esquecerem de curtir aqui o nosso vídeo, porque quando vocês curtem o material aqui no YouTube, o algoritmo entende que esse material é muito bom para nós e partilha também com outras pessoas, que é o que nós desejamos, não é? É espalhar aquilo de bom que nós temos aprendido aqui com as bênçãos que o Espiritismo tem nos ofertado. Então me ajude, meu querido, minha querida, e já curta agora esse vídeo para que você não esqueça de curtir depois, ok? Assim você também me estimula a permanecer trazendo materiais que abençoem a nossa caminhada de evolução. Vamos então à leitura da nossa aula e posteriormente eu teço alguns breves comentários, como de costume. Letargia e catalepsia. Conceito, diferença entre as ambas. Sabe-se, pelas informações constantes na codificação espírita, que a matéria inerte é insensível. O fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. A interrupção pode dar-se pela separação de um membro ou pela secção de um nervo, mas também parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Neste estado, o espírito não pensa no corpo e, em sua febril atividade, atrai a si, por assim dizer, o fluido perispiritual, que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Poder-se-ia também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual, uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. É por isso que muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferido e que uma pessoa cuja atenção se acha concentrada num trabalho não ouve o ruído que se lhe faz em torno. Efeito análogo, porém mais pronunciado, se verifica na letargia e na catalepsia. A letargia e a catalepsia, assim, derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes magnética, isto é, provocada por um agente externo. Desse modo, na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Por isso é que os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. Essa visão e audiência eles não as têm pelos sentidos físicos, e sim
pelos espirituais. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Tal fato se dá porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos prova que o homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona, e no entanto o espírito se mostra ativo. Em se rompendo, porém, por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Isso se dá principalmente quando, por meio de cuidados dispensados no devido tempo, logra-se reatar os laços prestes a se desfazerem e dessa forma restituir à vida um ser que de certo desencarnaria se não fosse socorrido. Nessas circunstâncias, o magnetismo pode constituir poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Em suma, pode-se dizer que em certos estados patológicos, quando o espírito ha deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta ele, o corpo, todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, que por sua ação enérgica dá sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É a planta a renascer, como às vezes se dá, de uma só fibrila da raiz. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último ha chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo regresso à vida. Alguns casos de letargia. Os mais famosos fenômenos desse gênero são, sem dúvida, os narrados no Evangelho. Rememoremos os três que poderíamos considerar clássicos: os de Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao perceber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto lhe dizia, e depois,
lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios. Um estádio é igual a 25 metros. Perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste.
E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Isto está escrito em João, capítulo 11, versículos do 1 ao 46. A filha de Jairo. Tendo Jesus passado novamente de barca para outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se lhe apinhou ao derredor. Então o chefe de sinagoga, chamado Jairo, veio ao seu encontro e, aproximando-se dele, se lhe lançou aos pés a suplicar com grande instância, dizendo: Tenho uma filha que está no momento extremo. Venha impor-lhe as mãos para a curar e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: Tua filha está morta, por que hás de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: Não te aflijas, creia apenas. E a ninguém permitiu que acompanhasse senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Entrando, disse-lhe ele: Por que fazeis tanto alarido? E por que chorais? Esta menina não está morta, está apenas adormecida. Zombavam dele. Tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia, e entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Tomou-lhe a mão e disse: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Isto está escrito em Marcos, capítulo 5, versículos do 21 ao 43. O filho da viúva de Naim. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão de povo. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto que era filho único de sua mãe. E essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o conduziam pararam. Então disse ele: Mancebo, levanta-te, eu o ordeno. Imediatamente o moço se sentou e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. Isto está escrito em Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 17.
São vários os episódios envolvendo os fenômenos estudados. Trazemos ainda para a reflexão o ocorrido com a médium Ivone do Amaral Pereira e por ela relatada no seu livro Recordações da Mediunidade. O título é o seguinte: Morte Aparente. Tendo vindo ao mundo na noite de Natal, 24 de dezembro a 23 de janeiro, durante um súbito acesso de tosse, em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Tudo indica que, em existência pretérita, eu morrera afogada por suicídio, e aquela sufocação no primeiro mês do meu nascimento nada mais seria que um dos muitos complexos que acompanham o espírito do suicida, mesmo quando reencarnado, reminiscências mentais e vibratórias que o traumatizam por períodos longos comumente. Durante 6 horas consecutivas, permaneci com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia batida e macilenta do cadáver, os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. O único médico da localidade, pequena cidade do sul do estado do Rio de Janeiro, hoje denominada Rio das Flores, mas então chamada Santa Teresa de Valença, o único médico e o farmacêutico, examinando-me, constataram a morte súbita por sufocação, a falta de outra causa-mortes, mais lógica. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada. Eu era recém-chegada na família, e por isso, ao que parece, minha morte não abalava o sentimento de ninguém, pois havendo ao todo 28 pessoas na residência rural de minha avó materna, onde nasci, porquanto a família se havia reunido para as comemorações de Natal e do Ano Novo, ninguém demonstrava pesar pelo acontecimento, muito ao contrário do que se passara na residência do fariseu Jairo há quase 2000 anos. Vestiram-me então de branco e azul, como o menino Jesus, com rendinhas prateadas na túnica de cetim, faixas e estrelinhas, e me engrinaldaram a fronte com uma coroa de rosinhas brancas. A essa mortuária, uma mesinha com toalhas rendadas, com as velas e o crucifixo tradicional, encontrava-se à minha espera solenemente, preparada na sala de visitas. Nem minha mãe chorava, mas esta não chorava porque não acreditava na minha morte. Opunha terminantemente que me expusessem na sala e encomendassem o caixão mortuário. A fim de não excitá-la, deixaram-me no berço mesmo, mas encomendaram o caixãozinho, todo branco, bordado de estrelinhas e franjas douradas. Minha mãe, então, quando havia já 6 horas que eu me encontrava naquele estado insólito, conservando-se ainda católica romana por aquele tempo, e vendo que se aproximava a hora do enterro, retirou-se para um aposento solitário da casa, fechou-se nele, acompanhou-se de um quadro com estampa representando Maria, mãe de Jesus, e com uma vela acesa prostrou-se de joelhos ali sozinha e fez a invocação seguinte, concentrando-se em preces durante 1 hora. Maria Santíssima, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também fostes mãe e passastes pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso Filho sob os pecados dos homens, ouvi o apelo da minha angústia e atendei-o. Senhora, pelo amor do vosso Filho, se minha filha estiver realmente morta,
podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas se, como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio, cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai, para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vô-la entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir deste momento. Ela é vossa, eu vô-la entrego. E seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Entre mentes, ao se retirar do aposento onde ela se dera a comunhão com o alto, minha mãe abeirou-se do meu insignificante fardo carnal e tocou-o carinhosamente com as mãos, repetidas vezes, como se transmitisse energias novas por meio de um passe. Então um grito estridente, como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes. Minha mãe, provável veículo dos favores caritativos de Maria de Nazaré, levantou-me do berço e despiu-me a mortalha, verificando que a grinalda de rosinhas me ferira a cabeça. Os casos acima relatados são perfeitamente explicáveis à luz dos ensinamentos sintetizados no item 4.1 destes subsídios, o que nos leva a identificar, nos fenômenos de letargia e catalepsia, por mais estranhos que pareçam, apenas fatos naturais, resultantes do processo de emancipação da alma. Schopenhaus, letargia estática. Segundo o Courrier de Etats Unis, vários jornais relataram o fato que a seguir apresentamos, o que nos pareceu fornecer matéria para um estudo interessante. Diz o Courrier des Etats Unis que uma família alemã de Baltimore acaba de emocionar-se vivamente com um caso singular de morte aparente. A senhora Schopenhaus, há longo tempo enferma, parecia ter exalado o derradeiro suspiro na noite de segunda para terça-feira. As pessoas que dela cuidavam puderam observar todos os sintomas da morte. O corpo estava gelado e seus membros tornaram-se rígidos. Após ter prestado ao cadáver os últimos deveres, e quando tudo na câmara mortuária estava pronto para o enterro, os assistentes foram repousar. Esgotado de fadiga, o Sr. Schopenhaus em breve os acompanhou. Estava mergulhado num sono agitado, quando cerca de 6 horas da manhã, a voz da esposa feriu-lhe o ouvido. A princípio julgou-se vítima de um sonho, mas o seu nome, repetido várias vezes, não mais lhe deixou qualquer dúvida. Precipitando-se de imediato para o quarto da esposa. Aquela era tida por morta. Estava sentada na cama, parecendo fruir de todas as faculdades, e mais forte do que nunca, desde o início da doença. A senhora Schopenhaus pediu água e depois desejou tomar chá e vinho. Rogou ao marido que fizesse adormecer a criança que chorava num quarto vizinho. Ele, porém, estava muito emocionado para isso e correu a despertar as demais pessoas da casa. Sorridente, a doente acolheu os amigos e domésticos que, trêmulos, aproximaram-se de seu leito. Não parecia surpreendida com o aparato funerário
que lhe feria o olhar. Sei que me acreditáveis morta, disse. Entretanto, estava apenas adormecida. Durante esse tempo, minha alma transportou-se para as regiões celestes. Um anjo veio buscar-me e, em poucos instantes, transpusemos o espaço. O anjo que me conduzia era a filhinha que perdemos o ano passado. Oh, em breve irei reunir-me a ela. Agora que experimentei as alegrias do céu, não mais queria viver na terra. Pedi ao anjo para, uma vez mais, vir abraçar meu marido e meus filhos, mas logo retornará para buscar-me. Às 8h, após se haver despedido com ternura do marido, dos filhos e de uma multidão de pessoas que a rodeavam, dessa vez a senhora Schopenhaus expirou realmente, conforme foi constatado pelos médicos, de forma a não deixar subsistir nenhuma dúvida a esse respeito. Esta cena impressionou profundamente os habitantes de Baltimore. Havendo sido evocado no dia 27 de abril passado, numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o espírito da senhora Schopenhaus manteve a seguinte conversa. Com vistas à nossa instrução, desejaríamos fazer algumas perguntas relacionadas com a vossa morte. Consentiríeis em responder-lhes? Resposta: como não? Logo agora que começo a vislumbrar as verdades eternas e, sabedora da necessidade que igualmente sentis de também as conhecer? Lembrais da circunstância particular que precedeu vossa morte? Resposta: sim, foi o momento mais feliz da minha existência na terra. Durante vossa morte aparente, ouvíeis o que se passava à volta e percebíeis os preparativos do funeral? Resposta: minha alma estava muito preocupada com a felicidade que se avizinhava. Observação: sabe-se em geral que os letárgicos veem e ouvem o que se passa à volta deles, conservando a lembrança ao despertar. O fato a que nos referimos oferece a particularidade de ser o sono letárgico acompanhado de êxtase, circunstância que explica por que foi desviada a atenção da paciente. Tinhais a consciência de não estar morta? Resposta: sim, mas isso me era ainda mais penoso. Poderias dizer a diferença que fazeis entre o sono natural e o letárgico? Resposta: o sono natural é o repouso do corpo, o letárgico, a exaltação da alma. Sofríeis durante a letargia? Resposta: não. Como se operou vosso retorno à vida? Resposta: Deus permitiu-me voltar para consolar os corações aflitos que me rodeavam. Desejaríamos uma explicação mais material. Resposta: o que chamais de perispírito ainda animava o meu invólucro terrestre. Como foi possível não vos terdes surpreendido à vista dos preparativos que faziam para o enterro? Resposta: eu sabia que devia morrer. Tudo aquilo pouco me importava, desde que havia entrevisto a felicidade dos eleitos. Recobrando a consciência, ficastes satisfeita de retornar à vida? Resposta: sim, para consolar. Onde estivestes durante o sono letárgico? Resposta: não posso descrever toda a felicidade que experimentava.
A linguagem humana é incapaz de exprimir essas coisas. Ainda vos sentíeis na terra ou no espaço? Resposta: nos espaços. Dissestes, quando voltastes a vós, que a filhinha que havíeis perdido no ano anterior vos tinha vindo buscar. É verdade? Resposta: sim, é um espírito puro. Observação: nas respostas dessa mãe, tudo anuncia tratar-se de um espírito elevado. Não há, pois, de espanto que um espírito mais elevado ainda se tivesse unido ao seu por simpatia. Entretanto, não devemos tomar ao pé da letra a qualificação de espírito puro, que por vezes os espíritos se dão entre si. Por essa expressão, devemos entender que os espíritos de uma ordem mais elevada, que achando-se completamente desmaterializados e purificados, não mais estão sujeitos à reencarnação, são os anjos que desfrutam a vida eterna. Ora, aqueles que não atingiram um grau suficiente não compreendem ainda esse estado supremo. Podem, pois, empregar o termo espírito puro para designar uma superioridade relativa, mas não absoluta. Disso temos numerosos exemplos, querendo parecer-nos que a senhora Schwabenhaus encontra-se neste caso. Algumas vezes os espíritos zombeteiros também se atribuem a qualidade de espíritos puros, a fim de inspirarem mais confiança àqueles a quem desejam enganar e que não têm suficiente perspicácia para os julgarem por sua linguagem, pela qual sempre se traem em razão da sua inferioridade. Que idade tinha essa criança quando morreu? Resposta: 7 anos. Como a reconhecestes? Resposta: os espíritos superiores se reconhecem mais depressa. Vós a reconhecestes sob uma forma qualquer? Resposta: somente a vi como espírito. O que ela vos dizia? Resposta: vem, segue-me em direção ao eterno. Vistes outros espíritos além de vossa filha? Resposta: vi uma porção de outros espíritos, mas a voz de minha filha e a felicidade que pressentia eram minhas únicas preocupações. Por outra ocasião de vosso retorno à vida, dissestes que em breve iríeis reencontrar a filha. Tinhais, pois, consciência de vossa morte próxima? Resposta: para mim, era uma esperança feliz. Como sabíeis? Resposta: quem não sabe que é preciso morrer? Minha doença mo dizia bem. Qual era a causa de vossa enfermidade? Resposta: os desgostos. Que idade tinhais? Resposta: 48 anos. Deixando a vida definitivamente, tivestes de imediato consciência clara e lúcida da nova situação? Resposta: tive-a no momento da letargia. Experimentastes a perturbação que acompanha ordinariamente o retorno à vida espírita? Resposta: não. Estava deslumbrada, mas não perturbada. Observação: sabe-se que a perturbação que se segue à morte é tanto menor e menos duradoura quanto mais se depurou o espírito durante a vida. O êxtase que precedeu a morte dessa mulher era, aliás, um primeiro desprendimento da alma
de seus laços terrenos. Desde que estás morta, já revistes vossa filha? Resposta: frequentemente estou com ela. A ela estais reunida por toda a eternidade? Resposta: não. Sei, porém, que depois de minhas últimas encarnações, estarei no paraíso, onde habitam os espíritos puros. Então vossas provas não terminaram? Resposta: não, mas doravante serão mais felizes. Não me deixam senão esperar, e a esperança já é quase a felicidade. Vossa filha tinha vivido em outros corpos antes daquele pelo qual foi vossa filha? Resposta: sim, em muitos outros. Sob que forma vos encontrais entre nós? Resposta: sob minha derradeira forma de mulher. Percebei-nos tão distintamente como o faríeis quando viva? Resposta: sim. Desde que estais aqui sob a forma que tinhais na terra, é pelos olhos que nos vedes? Resposta: claro que não. O espírito não tem olhos. Encontro-me sob minha última forma tão somente para satisfazer as leis que regem os espíritos quando evocados e obrigados a retomar aquilo a que chamais perispírito. Podeis ler os nossos pensamentos? Resposta: sim, posso. Lerei caso eles sejam bons. Agradecemos as explicações que houvestes por bem nos dar. Pela sabedoria das vossas respostas, reconhecemos que sois um espírito elevado e esperamos que possais fruir a felicidade que mereceis. Resposta: sinto-me feliz em contribuir para a vossa obra. Morrer é uma alegria quando podemos auxiliar o progresso, como o faço agora. Gente, aula interessantíssima, não é mesmo? E ainda nós temos aqui uma mensagem para a conclusão, que é a prece do Espírito André Luiz. E diz o seguinte: Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade, de que nos devemos desvencilhar. Mas unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Assim seja. Pelo Espírito Irmão Jacó, do livro Voltei, pelo nosso querido Francisco Cândido
Xavier, o nosso Chico Xavier. Então foi uma aula muito interessante, não é mesmo, meus queridos? E eu creio que ela seja desnecessária em maiores explicações e considerações aqui de minha parte. Os convido então para que possamos novamente escutar, se necessário, e refletir sobre tudo que nós ouvimos aqui, sobre os casos de catalepsia, de letargia, das questões da emancipação da alma e de tudo que aprendemos hoje. Assim sendo, com uma sincera e singela oração me despeço de vocês, desejando que nosso Paizinho querido, Deus, que nosso amigo e nosso irmão mais velho, Jesus, nosso companheiro muito sincero sempre, ao nosso lado em todo o tempo, que Maria Santíssima, nossa mãezinha acolhedora e amorosa, e que os nossos muitos amigos, benfeitores espirituais, possam todos continuar nos estimulando ao bem como eles sempre fazem, e que nós, com gratidão, boa vontade, esforço próprio e prática do bem que temos aprendido, façamos valer este grande amor no nosso dia a dia para a nossa própria evolução. E que assim seja e assim se faça. Deixo então um grande beijo no coração de todos vocês e antes de nós nos despedirmos, os convido ainda para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos fazer as partilhas do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para nos encontrarmos aqui e fazermos juntos o Evangelho no Lar, quando convidamos a presença de Jesus e de toda a sua comitiva espiritual para abençoar os nossos lares. Todas as quintas-feiras às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida com muitos benfeitores queridos, todos eles a serviço de Jesus, para nos abençoarem através das energias do passe. Deixo então um grande beijo no coração de todos e me despeço desejando que haja sempre em nossos caminhos muita, muita paz e harmonia. E que assim seja. Até mais, meus queridos e minhas queridas.